A gente usa IA todo dia, né? Mas para onde essa tecnologia toda tá indo de verdade? Hoje a gente vai dar uma espiada por baixo do capô, sabe? Vamos ver a pesquisa de ponta que está construindo o futuro da inteligência artificial, algo que vai muito além do que a gente conhece hoje. Pois é, a pergunta que fica é o que vem depois? Porque, olha, os modelos de hoje são impressionantes, parecem mágica, né? Mas a verdade é que eles já estão começando a bater um teto. E nos bastidores, a corrida para construir a próxima grande novidade já começou faz tempo. Ok, então vamos lá, começando do começo. Para a gente entender para onde a IA vai, primeiro a gente tem que entender o que move ela agora. E no coração de quase tudo que a gente chama de IA moderna, tem uma única ideia. Uma ideia que mudou tudo. E essa ideia é o tal do mecanismo de atenção. Pensa assim, é a habilidade da IA de fazer o que a gente faz o tempo todo sem nem perceber, focar no que importa. Foi essa sacada que deu para os modelos a capacidade de entender o contexto, de saber quais palavras numa frase ou quais pixels numa imagem são os mais importantes. Foi literalmente a faísca que iniciou essa revolução toda da IA generativa que a gente está vendo. E o impacto disso foi gigantesco. De uma hora para outra, os chatbots começaram a ter conversas que faziam sentido. As IAs conseguiam criar imagens super realistas a partir de um simples texto e a tradução automática ficou, nossa, assustadoramente boa. Basicamente, o mecanismo de atenção virou a espinha dorsal de tudo na IA moderna. Mas é aqui que a história começa a ficar interessante de verdade. Porque, apesar de todo esse sucesso, essa base super poderosa está começando a mostrar umas rachaduras. Os pesquisadores estão esbarrando nos limites do que o mecanismo de atenção consegue fazer. E aí que está o paradoxo. A mesma coisa que faz a atenção ser tão poderosa, essa capacidade de olhar para tudo ao mesmo tempo, é também o seu ponto fraco, o seu calcanhar de Aquiles. Imagina tentar conversar numa sala onde está todo mundo gritando. É mais ou menos isso. Quanto mais dados a gente coloca, mais o custo computacional explode. E isso vira um gargalo gigantesco que está impedindo a IA de dar o próximo grande passo. Então, o ponto principal é que são exatamente esses problemas que acabaram gerando uma onda de inovação. Pesquisadores no mundo todo começaram a criar tipos de modelos de IA totalmente novos, pensados desde o início para serem, sabe, mais eficientes e que conseguem crescer sem esse problema todo. E aí entram os modelos da nova geração, os modelos de espaço de estado, ou SSMs. Para a gente ter uma ideia, se a atenção é como ler um livro inteiro de uma vez só para achar uma frase, os SSMs são tipo uma linha de montagem super rápida. Eles processam a informação em sequência de forma muito mais eficiente. E essa mudança de lógica faz com que eles sejam incrivelmente mais rápidos e consumam bem menos recursos. Essa tabela aqui deixa bem claro o quanto isso muda o jogo. Dá uma olhada na comparação. O Transformer que usa atenção é mais lento, consome uma memória absurda. Agora olha o Mamba 3, que é o modelo SSM. Ele processa em sequência, o que o deixa muito mais rápido e mais leve, principalmente quando a gente joga uma quantidade enorme de dados para ele, tipo um livro inteiro ou até um genoma completo. Mas, olha, redesenhar o motor inteiro não é a única saída não. Tem um outro grupo de pesquisadores fazendo uma pergunta diferente e bem inteligente. E se para tarefas mais simples, o modelo de IA usasse só um pedacinho do cérebro dele? Essa técnica tem um nome, mistura de profundidades. E a analogia é perfeita, olha só. Em vez da empresa inteira parar para participar de toda e qualquer reunião, só os especialistas necessários são chamados. Para a IA, isso quer dizer que, para uma pergunta simples, só algumas camadas do modelo entram em ação. As outras são simplesmente poladas. Isso economiza um poder de computação gigantesco e deixa tudo muito mais rápido. E é bom a gente lembrar que nem todo mundo está jogando o motor antigo fora. Tem pesquisador que, na verdade, está só otimizando ele, sabe? Adicionando uns ajustes inteligentes para deixar ele mais eficiente. Isso mostra que o futuro provavelmente não vai ser uma única solução, mas sim uma mistura de abordagens, tanto as novas quanto as que foram melhoradas. Só que ter modelos mais rápidos é só metade da história. A outra metade é ainda mais profunda e, quem sabe, até mais importante. A gente precisa repensar como a IA aprende. Porque em vez de só processar texto e imagem, e se ela pudesse de fato entender o mundo? Uma das ideias mais fascinantes nessa área se chama VGEPA. A lógica por trás é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Em vez de entupir a IA com a internet inteira, a ideia é ensinar ela como uma criança aprende. Como? Observando o mundo, entendendo a física das coisas de forma intuitiva e tentando prever o que vai acontecer em seguida.
Funciona mais ou menos assim. O modelo assiste a um pedacinho de um vídeo, tipo uma bola rolando. Aí uma parte desse vídeo é escondida, apagada. A tarefa da IA não é adivinhar os pixels que sumiram, mas sim prever o que aconteceu num nível mais abstrato, conceitual. Fazendo isso milhares e milhares de vezes, ela começa a construir um modelo interno do mundo. Ela aprende que as coisas não somem do nada e que uma ação leva a uma consequência. E é isso que nos leva para a pergunta talvez mais importante de todas. Uma pergunta que sai da engenharia e entra quase na filosofia. Será que os nossos sistemas de IA estão realmente aprendendo alguma coisa? Ou eles são só imitadores, muito sofisticados? A ciência cognitiva mostra um contraste bem forte aqui. A IA de hoje é treinada com bases de dados gigantescas e estáticas. Ela aprende a reconhecer padrões. Já os seres vivos, como a gente, aprendem de forma ativa. A gente interage com o mundo, a gente é movido pela curiosidade, por objetivos que a gente mesmo cria. A conclusão que a gente tira disso é bem clara. Para a IA dar o próximo grande salto, ela precisa deixar de ser uma enciclopédia passiva e começar a ser um cientista ativo. Ela precisa ter curiosidade para explorar o que não conhece, autonomia para criar os próprios objetivos e, claro, a capacidade de aprender fazendo, não só observando. E isso tudo traz a gente de volta para o começo. A gente viu como a IA está evoluindo, de arquiteturas que gastam recursos demais para modelos mais eficientes, e de um aprendizado baseado em dados parados para um aprendizado que vem da interação com o mundo. O que nos deixa com aquela pergunta final, bem provocadora. Para a IA atingir o seu potencial máximo, será que ela precisa parar de ler a internet e começar a viver no mundo? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir a próxima década da tecnologia.